No capítulo 5 do livro de Mateus, eu gostaria que você se detesse a uma advertência que está lá no versículo de número 24. Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, o famoso Sermão do Monte. E ele é um detalhe interessante. O 23, melhor dizendo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresente a tua oferta. Então, Deus está falando da falta ou dos nossos problemas entre os irmãos. Essa é uma realidade. Então, Deus até parece não gostar que a gente dê uma oferta, enquanto a gente não se reconcilie com os irmãos. Baseado nisso, o primeiro texto que você vai ver é o livro de Mateus, então. Vamos à ceia do Senhor. Capítulo de número 26, a partir do versículo 17. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 que descrevem de uma maneira, resumidamente, Mateus, Marcos e Lucas. Certo? Então, quero que nós lemos um pouquinho, porque nós vamos chegar no final, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e dar esclarecimentos para os irmãos a respeito do que está sendo falado lá no livro de 1 Coríntios. Mas primeiro vamos nos ater que Jesus ele está fazendo aquilo que todo o judeu fazia lá no Velho Testamento para lembrar do tempo do exílio, do tempo que eles ficaram como escravos no Egito. Nós sabemos lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, que lá foi determinado a forma da Páscoa. Então Jesus ele está fazendo exatamente a Páscoa que o judeu pratica até hoje, que eles chamam de Pechá. Só que hoje eles têm um monte de requisitos, eles fazem uns enfeites, eles ficam cantando um monte de coisas diferentes necessariamente do que está lá. Mas por que eu quero falar isso? Para a gente pensarmos um pouquinho. Eu iniciei com aquele problema. Lembre-se do problema entre irmãos, ok? Capítulo de número 26, a partir do versículo 17, diz assim: No primeiro dia da festa de pães asmos, ou pães sem fermentos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer o Pechá, a Páscoa? Respondeu ele: Ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo e a tua casa celebrará a Páscoa com os meus discípulos, em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O que é esse preparar a Páscoa? Eles fizeram todos os elementos que no judaísmo era necessário. O vinho, o pão asmo, as ervas amargas e o cordeiro, assado de forma inteira, nunca cortado. Ok? Então Jesus ele está dizendo como eles vão fazer. E eles preparam. Chegando à tarde, nós estamos agora exatamente, a palavra tarde aqui é noite na cultura judaica. Lembre-se do texto, lembrar os irmãos. Tarde e manhã foi o primeiro dia, ok? Só para nós entendermos, ele está já no período da noite para nós. Não é tarde da nossa tarde. Assentou-se à mesa com os 12, então, privilégio, 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles entristeceram muito. Começaram por uma pergunta um para o outro: Por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: A quem come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem veio como acerca dele está escrito. Mas ai daquele que por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria se não tivesse nascido. Então, vocês já ouviram falar dessa sentença que Deus deixa claramente sobre um dos 12. Até nisso,
Deus sabia o que estava fazendo. Satanás achava que estava com a velha máxima, ganhando a guerra. Então perguntou lá no versículo 25, perguntou-lhe Judas, o que eu traía. Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus. Tu dissestes. É ele mesmo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Agora, então, quanto comiam? O que eles comiam? Eles comiam alguma coisa que era da Páscoa judaica. Então, eles não só comeram um pão e o vinho e ficaram lá 2 horas, 3 horas, conversando um com o outro lá, olhando para as paredes. Eles estavam saciados à fome. Mas então, eles estavam todos saciados à fome. Agora, Jesus vai trocar todas as coisas. Como ele quer ser lembrado. Como ele quer ser visto. E isso daí começa a nos lembrar do memorial da ceia do Senhor. Então, é aqui para vocês botar na sua cabeça e botar a pensar, por que você come a ceia? Então, nós temos que tirar o texto do profano e botar ele pro sagrado. Porque nós necessitamos entender da magnitude e da grandeza de que isso representa para um homem, um filho de Deus que realmente nasceu de novo. Quando Jesus fala em Nicodemos, capítulo 3, do livro de João para Nicodemos. E ele disse, tomai isto, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Primeira coisa. Partiu e o abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice. Quantos cálices tomou? 1. E tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. Então, literalmente, foi passado um cálice de mão em mão. Então, imagine se nós pegássemos aqui e rasgássemos uma bola desse tamanho e cada um passasse por uns irmãos. Aqui tenho certeza que alguns irmãos já iam desistir de fazer essa ceia. Porque o irmão tocou numa coisa, eu não sei o que ele tocou, né? Como é que eu vou comer o pão que ele tocou também, né? Então, isto é o meu sangue da nova aliança. Substituindo o quê? O cordeiro pascal. Jesus estava dizendo claramente que é derramado por muitos para o perdão de pecados. Aqui é uma onisciência de Deus, sabendo que apesar disso ter sido um memorial levado para Jesus, quantos pecados pagou na cruz? Todo mundo conhece, não todos. De toda a humanidade, sim. Todos vão crer? Não. Essa é a realidade humana. Perfeito? Então, Deus está sendo injusto? Não. A oferta foi dada. O direito seu é de recusar. Entre aspas, é exatamente isso que nós pensamos. Mais tarde nós vamos entrar em 2 assuntos que não será hoje. Eleição e predestinação, para os irmãos entender o que isso significa. Ok? Mas hoje o assunto é a ceia do Senhor. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis do fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Cantaram um hino e saíram da sua presença. Esse é o primeiro texto. Vamos lá. Livro de Marcos, capítulo número 14. Então, veja que esse evangelho é o mesmo que tem. Por que eu vou citar eles todos? Eu acho que a gente precisa ver um pouco dos detalhes sobre o assunto. Porque eu trouxe à tona aquela necessidade de que a comunhão com o Senhor era importante. Entre eles, se vocês observarem, eles começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Senhor, Senhor? Porque Jesus sabia que alguém ia traí-lo.
Jesus já sabia? Sim. Traidor não está longe, irmão. Traidor está próximo. É da natureza, né? Como é que eu vou trair se eu estou longe? Eu tenho que estar por dentro do assunto para mim fazer a traição. Capítulo de número 14 do livro de Marcos. Por favor, irmãos. Versículo 12. No primeiro dia da festa de pães sem fermento. De novo. Nós olhamos Marcos e Mateus como praticamente a cópia um do outro. Aqui é uma guerra de quem foi escrito primeiro. É muito provável que foi Marcos escrito primeiro antes de Mateus, tá? Conhecido como João Marcos, sobrinho de Barnabé, que viajou com Paulo na primeira viagem missionária e desistiram, não quis, voltou embora. E Barnabé e Paulo brigam quando Barnabé pensa em levar de novo Marcos. Paulo não queria nem saber. E aí uma distensão entre os dois irmãos e dois caminhos foram abertos aqui. Dois caminhos de evangelismo diferentes que Deus vai fazer. Barnabé vai usar João Marcos, que mais tarde Paulo vai citar ele no livro de 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que eles dizem, recomendo, me traga João Marcos de volta, porque eu preciso dele igual. Mesmo ele tendo feito besteira. O que é? Nós somos irmãos, nós às vezes fazemos coisas erradas. Jesus sempre foi dessa forma. Ele pegou Pedro. Jesus tinha todos os motivos para não pegar mais Pedro, porque ele negou. E é o que nós fazemos. Ó, o irmão não está dando legal, não vou pegar mais ele. Interessante, né? Então, sacrificava a Páscoa, perguntou-lhe os discípulos, aonde queres que vou fazer os preparativos para comer a Páscoa? Do mesmo que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos sairá ao encontro e siga-o. Observe a cena. Jesus está dizendo que eles vão até a cidade e eles vão ver um cara passando na frente deles com um cântaro na cabeça. Isso só um Deus seria capaz de determinar o tempo exato do movimento das pernas nossas. Caminhamos lá uns 2 quilômetros, sei lá, 500 metros, e de repente sai um cara com um cântaro. Siga-o. Isso mostra que um lado divino de Jesus. De que ele sabia como procurar e quem procurar. Aí observe, não sei se vocês já repararam nesse tipo de um assunto aqui, exatamente mostra o que nós chamamos de onipresença de Cristo. Ele sabia o momento exato, soltos, e eles vão seguir esse homem e vão entrar. Então, onde está o aposento que hei de preparar a Páscoa para os meus discípulos? Está no versículo 14. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, preparai-o ali. Jesus disse que o cenáculo estava pronto, montado. Só um Deus para fazer isso. O Deus, né? Para a gente não parecer aquela ideia de que é um, mas o Deus. Né? Porque ele faz parte da Trindade. Certo? Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegou a tarde, que é a noite, Jesus foi com os 12. Quando estava reclinado à mesa a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes, um após o outro, por acaso sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que põe comigo a mão no prato. Nota que é singular, não é os pratos. Eles comiam tudo junto, irmãos. E o outro pegava também. Não vou mais nem mais. Se eu inventar de comer com o irmão aqui, vai, né, só para né, o guspe dele, coisa e tal, eu não quero comer mais. Que tal que você visite um irmão em Cristo aqui, que ele divide o prato de sopa com você e você tem que comer junto com ele? Nunca mais vou nem ser irmão. Né? Depois vou tomar um eno e mais uns ácidos para resolver o problema, né? Porque eu tenho certeza, vou pegar uma praga, né?
Irmãos queridos, amados, lembra-se de Paulo no náufrago, e ele salvou todo o bando, todos os náufragos, e eles estavam fazendo uma fogueira. O que saltou e mordeu Paulo? Uma víbora considerada mortal, e todo mundo estava esperando que Paulo caísse seco na frente deles. Como não caiu seco na frente deles, começaram que era ou Apolo ou Júpiter, alguma coisa assim, eu não me lembro mais os nomes. Então ele é quem cuida da nossa saúde no filamento dos detalhes, quem é mesmo? Deus. Gente, se Deus tomasse a decisão, não estou dizendo que nós não temos medicamento, nós estamos numa das melhores eras para a questão de medicamento. Nós não temos dor de cabeça nenhuma. Tem um pouquinho de dor de cabeça, já finca ali né? No passado, a veiarada sabe que é uma base do chá e coisa arada, né? Agora não. Desde os anos 80, além do mercado, tu passa na farmácia todo mês. Certo? Talvez não com tanta frequência como a farmácia, mas passa. Então, em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair-me. Eles começaram a entristecer-se. Então, você se lembra quando Jesus é preso, lá no capítulo de número 15, no livro 14 do livro de... Quantos ficam do lado de Jesus depois que ele é preso? Ninguém. Todo mundo evaporou. Qual é o traidor mesmo? Todos. E quando nós somos apertados por causa de Cristo, nós... Anota mais um perdão aí, Deus. Anota mais um aí que eu tenho que fazer. Vou ter que fazer essa injúria com o Senhor de novo. Caramba, né? Como somos. Versículo 23. Então tomou o cálice, deu graça a Deus aos seus discípulos e todos beberam dele. Disse-lhe Jesus, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramada por muitos. De novo dito que há um limite. Em verdade vos digo que não bebereis mais o fruto da vide, até que o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram da presença do Monte das Oliveiras. Lucas. Caramba, você está gostando de reler os textos, capítulo 22. Lembre-se da primeira frase lá. Se você está em dívida com o teu irmão, o que você vai fazer? Deixa a tua oferta, depois reconcilia com o teu irmão e depois dê a oferta. Observou? Tá, porque tem uma motivação. Lembre-se que nós vamos usar um texto que está fora dos 4 evangelhos para entender o que está escrito naquele texto, porque muitas vezes os irmãos pensam que é apenas um ato banal. Eu gostaria de tirar do coração dos irmãos essa banalidade que nós fazemos. Inclusive o fato de tomar a decisão de não tomar, que é um outro grande erro. É isso que nós vamos mostrar para você também. Os irmãos, aqui, o prelúdio para você tomar a ceia não é ser dessa congregação. Qual é a necessidade? Que pelo menos não é citado, inclusive. Nós vamos bater um pouquinho em cima disso. Então, lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo número 7, chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Então, há a morte de um animal, um cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João e disse, ide e preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Então, eles lhe perguntaram, onde quereis que prepareis? E ele respondeu, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água, que é um cântaro, seguiu até a casa em que ele entrar. Diz ao dono da casa, o mestre me manda perguntar-te onde há o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo, ou uma sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. E eles foram, acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegaram a hora, pusesse Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Aqui é a primeira vez que é citada a palavra apóstolo. Não sei no seu caso se tem essa versão. Depende da versão. E disse-lhes, desejei muito comer
convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Porque é aqui que Jesus sabe que ele vai partir. E que aqueles 12 vão começar a gigantesca história da Igreja de Cristo, que permeia um pedaço de Chapecó e permeia o mundo nesse exato momento. Pela misericórdia de Deus, temos pessoas aqui salvas em Cristo e em muitos lugares. Não sei quantos aqui em Chapecó, mas eu estimo não são muitos que são coerentes com a palavra. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vê. E muitos irmãos acreditam que qualquer um que fala, professa a palavra de Deus é salvo em Cristo Jesus. Isso não é uma verdade. Sinto que a gente não está fazendo o que é necessário para as coisas. Então, chegou a hora, os apóstolos, eu vos digo que não mais comereis até que cumpra o reino de Deus. Então Jesus, lá no 17, pegou o cálice, deu graças e disse, tomai e reparti entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo que é a vós dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio é traído. Então, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então, os 3 evangelhos, 3 homens assistindo a mesma cena, dizendo de forma diferente, detalhes só, mas mostrando exatamente que Jesus estava se propondo a fazer. E aqui que entra aquela grande demonstração de amor que Jesus tem para com os 12. João não fala especificamente de tomar a ceia. Lá no capítulo 13, eu não vou detalhar eles aqui, mas eu quero só que você, aqui em João, Jesus passa a conversar com eles. E a mesa, aonde a gente às vezes se senta com os irmãos, é um excelente lugar para se falar da palavra. Não é por acaso que Jesus queria ser representado pelos elementos mais simples que se produz. Se você for pensar em trigo, é basicamente molhar com água e assar. Esse é o mais simples possível. Ah, mas tem ovo, tem isso, tem aquilo. Claro, hoje nós somos experts de fazer de tudo que é tipo de coisa. O que é o vinho? Nada mais é que a fermentação da uva. Que o moço desce, faz aquilo lá, vira vinho, que tem um teor alcoólico. Graças a Deus, porque o teor alcoólico é necessário por um outro processo, para eliminar as bactérias, os germes. A gente pensa que álcool é só para a gente ficar doidão. Né? Não se preocupe, o teu próprio corpo, não tendo, ele produz também. Perfeito? Lá no capítulo 13 do livro de João, vocês conhecem que Jesus toma a decisão, está tudo pronto, e ele coloca, depois de colocar lá no 5, numa água assim, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugou com a toalha que estava em sua cintura. Então ele deu uma de garçom aqui, vou lavar os pés. O trabalho de um servo, na verdade. Lavar os pés do seu senhor. Acontecia muito isso naqueles momentos. O que? Alguém chegava, o dono da casa, todo o resto chamava o escravo vinha aí, passava e limpava as mãos. Ok? Perfeito. Então,
Depois disso, Jesus anuncia a sua traição. No capítulo 14, Jesus faz uma promessa. E nós aqui recebemos uma promessa, todos, lá no capítulo 14, no versículo 16. Porque eles estavam preocupados com um detalhe. Quem vai guiar nós agora? Quem vai ser o nosso comandante? Quem vai direcionar nós, irmãos? Diferente do Velho Testamento, Deus fez o que com nós? Ele botou o Espírito Santo, que é o que diz lá, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro... Porque Ele está convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão. Jesus nunca quis deixar nós sozinhos. Ovelha sem pastor anda perdida por aí. Jesus fala da permanência no capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Ninguém pode trabalhar na obra do Senhor se não está permanecendo em Cristo. A seiva, o galho não produz seiva, mas a árvore produz seiva. Ele estava dizendo, vocês têm que andar comigo. E todo aquele que eu produzir bom fruto, eu apodo, eu limpo, eu faço dar melhor fruto. Isso mostra a poda, o que é? Uma limpeza natural de todo aquele que creu em Cristo. Poda aqui não é morte, separação de Deus. Porque ele diz lá no versículo 4 do capítulo 15, quer ver? Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A salvação não é um jogo de uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. E ele vai descrever tudo isso, e lá no capítulo 16, ele faz as últimas exortações, e no capítulo 17, tá? Eu não quero entrar no mérito de tudo aqui, mas gostaria que você tomasse a decisão, se você já não leu, pegasse, hoje chegasse lá no final, na sua casa, ó, vamos ler o 13 ao 17. No capítulo 17, Jesus faz uma oração para si mesmo, e para todos aqueles que vão crer, em todos os séculos. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco que eu tenho que reunir. Isso que me lembra uma coisa que Deus me deu o privilégio de fazer com uma senhora de 39 anos de idade, que ia morrer no hospital regional com um câncer cerebral, que era de Xanxerê. E Deus me deu o privilégio, eu já contei para os irmãos aqui, de levar ela até o Filho de Deus. A honraria que eu tive, e ela morreu na quarta-feira da semana seguinte, e fui no sábado. Foi um dos melhores momentos da minha vida, como servo do Senhor, ver alguém partir, com a certeza da eternidade na coisa, como os irmãos têm aqui, os seus predicados, as pessoas que Deus usou você, que marcam o teu coração, que fazem com que você diz, não, vale a pena continuar fazendo. Mesmo que pareça que as pessoas sempre pensem que a gente está... Qual é o evangelho que ataca? O evangelho da verdade. O evangelho falso está cheio por aí. O evangelho da ganância, o evangelho disso e aquilo está cheio. Eu até posso aconselhar, se você necessitar de algum lugar aí, para você ir usufruir desses lugares aí que você pode ganhar bastante dinheiro. Posso dar uma ajuda para você. O que o diabo gosta de fazer com um salvo em Cristo? Depois de ele é salvo? Tornar ele inútil. Como é que ele torna inútil? Faz você ficar olhando para os teus irmãos, cheio de defeitos, cheio de problema. Não vou mais naquele lugar, porque ninguém pode, papapá. Cria um monte de barreira. Quer ver? 1 Coríntios. Vamos lá, irmãos.
Capítulo 3, para você entender. Os irmãos aqui já leram, mas por que eu estou querendo dizer? Porque Satanás ele tem uma preferência por igrejas que levam a verdade. O resto que está aí, irmãos, usar a Bíblia não significa ser de Deus. Vamos parar de ser ignorantes e achar que todo mundo que usa a Bíblia é de Deus. Por favor. É um privilégio Deus ter alcançado você. Lembre-se que Deus fez toda a obra de ter alcançado você. E eu a mesma coisa. Então nós temos assim, ignorantes de dizermos, não, está todo mundo que está em todas as igrejas de Chapecó, está todo mundo salvo. Isso é uma piada. Ou seja, você não sabe discernir o que diz lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Só para você entender. Capítulo 3 diz assim, ó, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Abriu a rede social, vou lá ver o que o Newton postou. Desgraçado, não posta nada. O que eu vou fazer para pegar esse cara? Desculpe, não é para pegar o cara, né? Estou querendo dizer que esse comportamento é literalmente de uma criança que está preocupada em achar pelo em ovo, preocupado com os outros. E o diabo adora esse tipo de criança. E ele faz isso. Mas o texto não é para isso que eu quis falar. Por favor, capítulo 11 de livro de 1 Coríntios. Conhecidíssimo dos irmãos, certo? A ceia do Senhor. Lembre-se, Jesus ele fez a ceia como memorial e apresentou isso aos discípulos. Se você olhar 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, que são os dois discípulos que estariam na ceia do Senhor, onde que tem algum relato de uma ceia extra? Não tem. Agora, Paulo não participou dos 12, e agora ele faz um relato, porque ele recebe do Senhor isso. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uns detalhes. Olha, nós vamos botar detalhe por detalhe, para você talvez pensar um pouquinho o que estava acontecendo. Lembre-se que eu e você fazemos uma ceia. Acabamos fazendo um encontro aqui depois desse momento, para nós compartilharmos e ficarmos entre os irmãos conversando mais um pouco. O motivo tudo daquilo é para isso. Aos irmãos que estão com fome, por favor, fiquem à vontade de comer. Mas os irmãos que não estão com fome não precisam comer. Não é obrigatório. Capítulo lá, a partir do versículo 17. A primeira parte do capítulo 11, irmãos, lembre-se que o livro de Corinto é uma carta de apóstolo Paulo. Ele não está em Corinto, porque a igreja tem problemas de divisões. A igreja. Eu sou de Zeide, outro é de Newton, o outro é de Cássio, o outro é de Vantuir, o outro é de fulano de tal. E começa essas brigaiadas. Qual é o objetivo? Quem ganha na guerra? O moreno alto, bonito e sensual. O texto vai dizer, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vejo vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reuni na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós diferenças, não divisões. Eu gosto de diferenças. O ruim é quando as divisões é para destruir o corpo de Cristo. Essa é a ideia. Né? Para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Perfeito? Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor?
Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Então eles traziam comida para fazer uma ceia entre os irmãos. Aí eu trazia uma perna de salame. Não tinha perna de salame, mas vamos fazer de conta que tinha uma perna de salame. Imagine gringo com uma perna de salame, né? Ele chega assim, ele fica conversando com os irmãos, olhando para a perna de salame na mesa, né? E assim que alguém se aproximar da perna de salame, ele já está quase jogando uma faca para o cara não cortar lá a perna de salame, né? Porque a perna de salame é só para ele. Porque o texto está dizendo assim que cada um trazia como se tivesse um potinho de comida. Esse é meu, ninguém toca. É mais ou menos isso, ninguém divide aqui. E os que não tinham o que trazer, ficavam sem comer. Veja como os irmãos em Corinto eram amáveis e gostavam dos outros irmãos. Não, irmãos. Ainda tinha a ganância, tinha aquele queijo, vamos botar um queijo, daí fica menos pior, né? Um queijo, daqueles queijos bons, né? O irmão aí sabe. Então havia esse conflito. Aí Paulo está querendo arrumar, porque a ceia não era um momento de luta pessoal para quem come mais ou come menos, né? Eu vejo que quando dá a fila do cachorro quente, seja do que for ali, dá um filão, né, gente? Você chega a sair lá fora. Mas eu acho legal, eu gosto de ver os irmãos comendo. Certo? Então Paulo estava se manifestando nesse sentido, porque daí ele quer cortar isso. Ele quer parar com esse tipo de ação entre os irmãos. Irmãos, nós somos irmãos. Irmãos em quê? Em Cristo. Aí ele vai dizer: pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Eu já sei, eu botei naquele canto da mesa, aquele pedaço é meu. Né? Já fica vigiando. Assim que der a saideira, né? 1, 2, 3, vamos. Escora em cima da comida. Então, estou dando a entender, eles não vinham para dividir. Eles vinham para comer sozinho num bando de gente ruim. Aí Paulo, por quê? Agora Paulo vai entrar no assunto que ele vai querer dizer, né? Não tendes casa aonde comer e beber? Eles têm casa ou não têm? Tem. Tem onde lugar para comer em casa? Tem. Aí ele vai começar a dizer: ou menos desprezai a igreja de Cristo e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Se você tem para repetir com os irmãos, você chega lá e come sozinho. Essa era a ideia aqui que eles faziam. Aí Paulo queria o quê? Vamos ajeitar esse negócio aqui. Ok? Aí ele vem com o que nós narramos no texto. Pois eu recebi do Senhor, ele diz, né? Que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Ele parou tudo e pegou um pedaço de pão. Irmãos, vocês não vêm aqui cear para encher a barriga. Vocês vêm aqui cear para lembrar do memorial de um grande homem, do Senhor dos Senhores, que desceu a essa terra em forma corpórea de um ser humano, ou seja, ele se esvaziou de si mesmo. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, tomando a forma de servo. Eu não faria isso de jeito nenhum. A gente não quer se rebaixar ninguém. Tanto é que quando a gente vai tentar, pede perdão para o irmão até fica, mas quem tem pedido perdão é ele, não eu. E começa uma briga pessoal dentro do seu coração. E às vezes um simples perdão tira uma armadilha do irmão e resolve o coração do irmão. Porque você também era, eu era também.
Os irmãos sabem que eu era. Ainda bem, né? Já imaginou se eu fosse perfeito? Eu estou com problema. Porque Deus não está procurando seres humanos perfeitos, Ele está procurando servos. Servos eram irmãos. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, ou seja, comer esse pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, agora eu queria mostrar. Irmãos, nós não vamos mais cear para nós encher a nossa barriga. Nós vamos cear para lembrar quem? Jesus. Era necessário fazer isso. Então, essa é a igreja de Corinto, cheia de problemas. Bem-vindo aos semeadores para Cristo. Sim. Porque nós temos problemas. É como você filtra os problemas. Você imaginou, irmãos, se eu tomasse a decisão de filtrar os problemas ao meu nível com você? Quanto mais a gente sobe na carreira do Senhor, mais a gente desce, na verdade. Essa é a realidade nossa. Porque a gente tem que criar um nível de paciência necessária para entender o que o irmão está passando. E às vezes a gente tem que fazer um esforço, e é necessário fazer esse esforço. Por que acontece isso comigo? Ou acontece naturalmente, espero com vocês? É porque a gente aprende a olhar os irmãos pelo lado que Deus quer que nós olhemos ele. Como Deus amou o mundo de tal maneira. Então o desejo de Deus é que nós olhemos os irmãos com amor, irmãos. Eu posso ter divergência com você? Claro que sim. Por causa disso eu não vou deixar de amar você? De maneira nenhuma. E eu gosto que tenha divergência. Já falei para alguns irmãos, eu não tenho problema com divergência. Uma coisa nós não podemos divergir, que Jesus pagou todos os nossos pecados naquela cruz. Não existe nós completar essa obra. Isso é impossível. Agora, outros elementos, a Bíblia dá margens para algumas coisas para lá e para cá. E acho ótimo, porque quando dá divergências, porque é aqui que ele estava falando lá no começo, né? Então, agora, valendo-se disso, pois todas as vezes que comeres esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Atos. Só vamos lembrar, né? É bom lembrar, né? Atos, capítulo 1, vocês conhecem? Os irmãos que ouvem o estudo bíblico, que vão até aqui, sabem que aqui está escrito. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Tá? Não vou ler o versículo 7 e 8, que você sabe que Jesus manda: vos darei dínamos, darei poder. Nós fomos revestidos de poder. Para qual objetivo? Levar as pessoas ao Redentor da vida delas. Os dons espirituais citados no capítulo 12 do livro de Romanos, citado no capítulo 12 do livro de Coríntios, citado no capítulo 4 do livro de Efésios, que é um versículo específico, e tem uns trechos que também estão em Pedro, não vou entrar nos detalhes. Aqui ele diz lá no 9, Atos 1:9. Depois que ele disse isso, vendo-os, eles foram elevados às alturas e uma nuvem o recebeu, encobrindo os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Matou a charada aqui? Isso. Jesus vai voltar? Vai. Até que ele venha. Versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Certo? Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Pronto. Aqui pegou tudo nós. O que é, afinal das contas, isso? Tem 2 detalhes que nós temos que fazer. Sim, a relação com o corpo de Cristo em si, a natureza divina dele, a representação divina dele, que é o pão,
E coisa. Mas tem um segundo detalhe, irmãos. Por que Paulo está escrevendo dentro da carta isso? Ele está escrevendo por causa do que está no 12, capítulo 12. Lá no versículo 12. A carta de Coríntios é para a igreja de Corinto. Além de você. Então, aqui entra exatamente assim. Se eu estou de mal com meu irmão, porque eu só vou ler o capítulo 12, versículo 12, diz assim: assim como o corpo é uma unidade, mas muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Nós formamos o organismo vivo, que se chama o corpo de Cristo. A perna precisa do braço. O dedinho minguinho lá do pé precisa do olho. Aqueles que são menos desfavoráveis, porque o texto vai dizer isso, aqueles que são menos favoráveis, a gente tem que dar mais dando mais aconchego, mais importância. Por isso que todos são importantes. Então, aqui eu venho bater em você por um detalhe. Não bater só em você, mas em mim também. Porque estava conversando com o irmão exatamente para a gente botar um ponto, um detalhe aqui para você, olha só. Então, afinal das contas, examinai-vos a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Está no versículo 28. Nós deveríamos passar um pequeno tempo, irmãos, examinando a si mesmo. De repente, eu estou de mal, vou brincar com o Marcão. Marcão, eu estou bravo com o Marcão. Né? Como é que eu tomo a ceia? Aí eu volto lá no capítulo número 5 do livro de Mateus, lá no versículo de número, deixa a tua oferta e vai lá e reconcilia com o teu irmão. Aqui está falando do corpo que é a igreja de Cristo, não somente a direção do corpo de Cristo. Só sabemos que alguns irmãos chegam até a porta com as suas esposas, a briga pegando, né? E a coisa, né? Assim que abre a porta, oi irmão, que saudades. Mas na verdade estava até ali fora, estava se matando. Tem sim essa, porque você está casado com a tua irmã em Cristo. Você está brigando com ela e você quer tomar o cálice. O motivo maior de nós não dever tomar é a nossa falta. Vamos voltar. Irmãos, alguém não tem pecado aqui? Daí eu vou falar que nem Jesus falou no capítulo 8 do livro de João. Joga a primeira pedra. Todo mundo, a gente vai cair para o chão. Aqui não é a questão de não ter pecado, irmãos. É de estar em desunião com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Pronto, agora ninguém mais vai tomar suco. Aqui eu quero lembrar, tem pecados em nós, irmãos, que é só você ir, God. Muitas vezes a gente olha para o irmão e acha que o irmão está me perseguindo. Depois vai lá e conversa e descobre que não tem nada a ver. Que está sendo montado na nossa cabeça uma coisa que não está acontecendo com o irmão. Já aconteceu muitas vezes fora dessa igreja. Eu ia conversar com o irmão, o que você estava... Era coisa na minha cabeça. O irmão disse que não estava pensando nada em mim. E a gente está... É que nem aqueles irmãos que ficam lá no canto e você começa a olhar, sem querer olha para eles, eles olharam para ti e você tirou os olhos e olharam de novo. Pronto, estão falando de mim. É coisa certa que estão falando de mim, com certeza. Já estou vendo, né? Que é batata. Não tem nada a ver. Às vezes e a maioria das vezes acontece exatamente isso. Nós enchemos a nossa cabeça de caraminhola e não tem nada disso. Voltando ao exame. Então, o que é que examinar? Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra aqui é uma referência ao corpo de Cristo, mas ao corpo da igreja. Você não discerne isso.
Lembre-se, a carta de Coríntios é uma carta direcionada à igreja em Corinto. Nós não podemos simplesmente só colocar, porque já no Evangelho nós estaríamos tratando exatamente só de Cristo. Ele estaria como um memorial. E a gente representa o memorial de Cristo, mas ao mesmo tempo, o que nos discerne é o fato de nós sermos irmãos. Aí ele continua dizendo, bebe indignamente. Por causa disso, há entre muitos fracos na fé. Pessoas que são fracas. Por qualquer ventinho de um Newton falar uma coisa diferente, desistem da obra do Senhor. E, irmãos queridos, se fosse, vocês não teriam ninguém aqui. O Zeide que eu sabe, né, Zeide? Ninguém de vocês teria. Claro que Deus ia usar outro método para chegar em vocês, claro que sim. Mas nunca teria conhecido vocês. Isso, meados de 2016, 2017, né, mano? Deve ser por ali. Porque a disciplina tinha caído sobre mim. E era necessário que Deus me disciplinasse. Ah, você está dizendo que você gosta de ser sadomasoquista? Não, eu só estou dizendo para você que a gente entende a disciplina do Senhor depois que ela passa. Muitas vezes a gente não entende na hora a disciplina do Senhor. A gente acha que Deus está fazendo errado contigo. E Deus está se disciplinando, dizendo, ó, não é por aqui. Limpou tudo, ficou eu, Zeide, o Mateus, e tirou tudo. Todos que eu tinha levado para Cristo tinham ido embora. Foram levados. Onde estão? Em igrejas que não fazem absolutamente nada. Infelizmente, irmãos. Irmãos, eu gostaria muito que as igrejas fizessem. Nós não somos especiais, nós somos mais um na fila do pão. Só a nossa vantagem é que a gente tem um cara que é um pé no saco, que se chama eu, que fica insistindo para você levar a palavra de Deus para frente. E que você leia a Bíblia e confie nela, não em mim. Tenha misericórdia do Senhor. Se tornam inúteis. Por quê? Tiram Deus da testada lá em cima e começa a botar para baixo da família. Peraí, mas você está gastando tempo demais com essa tal de igreja. E começa. Principalmente quando é casado. Começa. E não é gota. A mulher ela não joga, joga uma gota. Depois ela joga outra gota. Quando vê, está transbordando mesmo. Você tem razão, não vou fazer mais nada. Ninguém me premia lá. Ninguém me dá medalha. E outros que dormem. A referência a pessoas que Deus simplesmente eliminou. Morreram, estão na eternidade. A palavra dormir vem de descanso, vem da ideia do salvo em Cristo já na eternidade. Né? Não é de dormir. Não, você não vai ficar dormindo no cemitério 2000 anos e depois Cristo vai te ressuscitar. Vai te fazer você ficar vivo. A tua alma vai pro céu. Porque essa é uma outra coisa ridícula que seja passada por muitas pessoas por aí, certo? Se porém nos julgássemos, por causa disso, até muitos fracos e doentes na faca. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porquanto, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Essa foi sempre a ideia. Irmãos, é o coletivo. Por isso que o texto está se referindo a nós, a igreja. Não só a nós, a igreja aqui local, como os outros irmãos que têm igreja, que são salvos também em Cristo Jesus. Por isso que nós paramos e fazemos aquele momento assim, de lembrança. Aí eu torno para você. Se contudo, algum tiver fome, vamos voltar de novo. Encha o bucho em casa. Porque a ceia do Senhor não é uma brincadeira, irmãos. É uma coisa sagrada para Deus. Porque Ele está olhando nós espiritualmente como nós estamos fazendo.
Não está dizendo que você não pode ter pecado. Está dizendo para você que você tem que estar em comunhão com os irmãos de certa forma. Ah, mas então eu vou dar um jeito de ficar bravo com o cristiano, daí não vou dar um toma ceia de propósito, né? Não funciona assim, irmãos. Se a gente começar a peneirar todos os detalhes da palavra de Deus, assim, começar a ser fariseu da lei, como alguns irmãos interpretam o farisaísmo, de forma muito equivocada. Novamente eu vou repetir, esse vai ser um outro assunto que um dia eu vou botar aqui. Aí ele fala lá, em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vou lhe explicar quando estiver convosco. Na verdade, Paulo acaba mandando uma segunda carta e nunca mais, a não ser em Atos, lá no capítulo 18, se não me engano, que ele tem esse convívio. Então, agora eu quero voltar. Você entendeu de que discernir o corpo de Cristo é discernir a igreja de Cristo também? De você estar com a relação em dia com seus irmãos. Sabe por que você não quer ter as relações em dia? Você não quer chegar para pedir perdão para o teu irmão. Ele que vem pedir perdão por mim. Mateus, capítulo 5, o que fez lá? Se vocês têm um problema com o teu irmão, o que a gente faz? Deixa a oferta, porque a oferta tem que ser dada, irmão. Esse negócio, me escapei, não vou dar, é isso que eu queria, meu sonho de consumo, não precisa dar nada. Vou ouvir o cara da internet que não fala sobre dízimo, isso e aquilo, ele diz lá, não precisa dar nada para ninguém. A igreja vai viver de vento. Não vai. Se os irmãos não entenderem que aqui está relacionado a tua relação pessoal com cada um irmão que está aqui. Sabe como é que você perde perdão, irmão? Simples. Vai pedindo. Se resolvendo. Isso te dá um descanso. Por isso que Paulo estava indignado. Porque a ceia deveria ser um momento de memorial da lembrança da grandeza do Jesus Cristo. E se tornou uma banalidade. E ela também é um memorial da lembrança que eu tenho vocês como meus irmãos em Cristo. E que eu devo, se eu estiver de mal com o irmão, eu me ajustar com ele. É isso que está sendo relacionado também a esse texto. Por que as pessoas são fracas? Eu vejo irmãos pedindo fortalecimento na fé. Fortalecimento da fé, sabedoria. Concordo plenamente que tem que se pedir. Concordo plenamente e deve ser pedido. Irmãos, quando eu estou para fazer algum ato equivocado, para não dizer pecado, porque na verdade é pecado, Deus traz à memória um versículo bíblico para mim. Não faça isso. Eu estava contando para um irmão, para nós realçar e terminar isso. Que tem se você lembra de Daniel, lá no capítulo 1, que ele diz, ele toma a dizer, o pessoal até diz que é jejum que ele fez, um jejum de carne. Né? O jejum da Coca-Cola. O pessoal gosta muito dessas ideias loucas, malucas. Lá ele tomou a decisão de só comer legumes, e em 10 dias, se o preletor dele lá, o chefão dele lá, dissesse que ele tinha mais entendimento que os outros, eles podiam continuar comendo legume e não iam comer as iguarias do rei. Ok? E eu tive essa cena pessoal de estar num lugar extremamente rico e como se eu fosse, para você entender, eu me lembrei de um texto que está em Provérbios que diz assim, quando você está diante de um rei, coloque uma faca na sua garganta para não comer as iguarias dele. Mas Deus, eu quero comer isso aqui que está na minha frente. Eu não é qualquer hora que eu como um queijo gorgonzola e uns queijos lá mais gostoso, né? Está me deixando oportunidade sem Deus. Você viu que veio à mente para mim? Sim, eu comi um pouquinho, tá, irmão? Só para vocês entenderem. Eu acabei pecando. Deus está dizendo assim, por
Por que Daniel não tinha que comer aquilo? Porque ele queria mostrar de que talvez as iguarias que o rei estava comendo estavam prejudicando eles. Então ele preferia se abster daquilo e comer só legumes. Não queria comer aquelas outras coisas que talvez estrovassem ele naquele. Especulações, tá? Isso fica no campo das especulações. Então eu gostaria que você olhasse agora o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 17, e depois que nós falamos tudo isso, agora você pode ter uma noção um pouco melhor do que Jesus está tratando aqui. Eu quero lembrar você, irmão, que Deus não está só ensinando você. Porque Deus também me ensinou algumas coisas nesses versículos. Por favor, Deus. Entendi que a gente às vezes tem a ver com a relação com os irmãos que nós estamos aqui. Acerte-se com seu irmão. Um dos maiores males da igreja é a nossa falta de perdão. Destrói igrejas inteiras. A obra continua sendo do Espírito Santo. Nós aqui estamos como servos. Então esse texto é para você dar uma olhada. Examine-se a si mesmo, mas não deixe de tomar. Você é um salvo em Cristo? Sim. Está tudo bem com você e os seus irmãos? Sim. Examine-se. Na outra congregação que a gente fazia, nós até faziam com que os irmãos ficassem em torno de 1 a 2 minutos pedindo perdão se tinha alguma coisa de divergência. Aqui nós não vamos fazer isso. Nem é o propósito desse entorno em si, desse texto, nós botarmos isso para os irmãos. Mas é mostrarmos para você, examine você a si mesmo. Está de bem com os teus irmãos em Cristo? Significa com a sua esposa também. Sim, eu gosto muito quando os irmãos tomam decisões pessoais de não tomar. Mas também há um outro pecado sendo criado. Eu não tomo, porque talvez eu não seja, não pertenço ao grupo. Esse é um outro erro. Se você está em paz com todos os irmãos. Aqui não é necessariamente você está casado com seu marido e não está casado, porque nós estivemos aqui fazendo um monte de trabalho em cima disso, para que os irmãos regulamentassem a questão de casamento. E graças ao bom Deus, os irmãos entenderam que era necessário. Então, pensa de uma forma diferente de que a ceia do Senhor realmente ela demonstra o memorial de Cristo e também demonstra o memorial com os irmãos em Cristo. Que é muito importante. Porque nós somos o corpo vivo de Cristo nesse exato momento na terra. Claro, um pedacinho dele que tem todo um outro conjunto. E se sinta privilegiado de Deus ter tido como teve de mim, de me ter misericórdia de ter me encontrado. Porque eu estaria, não sei se eu não estaria morto, né, nessa altura do campeonato. Né? Entenderam um pouco melhor o que significa esse texto? Eu espero que os irmãos tenham ajudado os irmãos e entendam a grandeza do amor de Deus para nós. Se ajuste com os seus irmãos. Se não tem nada para ajustar, amém. Eu gosto quando os irmãos me chamam, vamos aqui, né? E querem se ajustar comigo. Ótimo. É excelente, é isso que a gente deve fazer. Ah, mas o teu perdão foi banal. Como é que é? Como é que você sabe que o meu perdão foi banal? Você agora é Deus no lugar dele? Como é que a gente tem coisas, irmãos, que só Deus sabe com você? Os irmãos não podem entrar no campo da especulação. A gente entra muito no campo da especulação e achamos que o irmão tem que ter um certo procedimento para pedir perdão, não sei o quê, porque senão daí não é perdão verdadeiro, não sei o quê, papapá, papapá, papapó, e pipipipipopó, né? E criam, perdão é perdão, irmãos.
Você errou, eu errei. Ok? Igreja, por favor, fiquemos de pé. Lembrando a grandeza de Deus, que Deus continue cuidando de você. Deus ama muito nós, irmãos queridos. Dê o teu sangue por esse Deus que te botou o Filho dele na cruz do Calvário. Que Deus mude a nossa cabeça. Que você veja que aqui é uma relação de família, de irmãos. Eu gosto muito de todos os irmãos. Eu faço um esforço para a gente gostar dos irmãos. E a gente aprender a amar vocês. Ainda bem que Deus tem me mudado. Porque se eu fosse como era antigamente, a coisa ia ficar feia. Vamos orar? Querido e amado Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pela tua bondade para cada um dos irmãos que está aqui, para comigo também. Obrigado pelo ensinamento que o Senhor deu aos irmãos e a mim, Pai. Pedindo, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor continue a ensinar a cada irmão que está aqui para engrandecer o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por esses homens maravilhosos que o Senhor inspirou para que essa maravilhosa Bíblia chegasse até nós, Pai. Ajude cada irmão nas suas dificuldades essa semana, aquilo que eles vão ter que enfrentar. Que o Senhor ajude eles, dando sabedoria para eles, Pai, dando discernimento, ensinando eles a usar a tua palavra como base de sustentação de sua fé, Pai. E muito obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo se refere a essa igreja maravilhosa de Coríntios, que ensina muito para nós, de nós realmente examinar a nós mesmos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome como memorial eterno, Senhor, até o momento que se acabe todas as coisas e que a gente viva a eternidade contigo. Louvado seja o teu nome, no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém.